Todos encontraram Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Amém? Diz assim o texto bíblico: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade, Pai. Pelo momento que o Senhor tem preparado para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Quero pedir a Teu Espírito Santo, meu Pai, que leve cativos nossos pensamentos, Pai. Que todo trabalho, que todo fruto, meu Pai, sobrenatural, que trabalhe, meu Pai querido, contra o progresso da Sua Palavra, seja arrancado do nosso meio, seja tirado, Pai. E que a Tua Palavra, ela tenha livre acesso aos nossos corações. E quando ela chegar, ela possa se apoderar de nós e permanecer em nós, Pai. E no momento que cada um de nós tivermos a necessidade, ela venha e floresça em nós e produza o efeito pela qual ela está sendo enviada. Querido Espírito Santo, continue conosco e realize aqui nesse lugar o Teu querer e a Tua vontade. É o que todos nós te pedimos e te agradecemos, certos da Tua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Tome o teu assento. O nosso pastor presidente, irmãos, estará fazendo a abertura da Convenção Paraguaia. Então ele está se dirigindo ao Paraguai, estará fazendo a abertura amanhã, estará pregando, por isso que não está conosco aqui nesta noite. Também, lembrando os irmãos, temos alguém aqui nessa noite que ainda não é batizado nas águas? Uma, Mônica. Tem mais alguém que não é batizado? Que ainda, 2, 3. Nós temos batismo dia 27, mas não estou pedindo para vocês virem se batizar. Estou pedindo para vocês virem amanhã às 20 horas, para vocês entenderem o que é o batismo. Depois disso, vocês decidam se batizem ou não. Pode ser? Amanhã às 8 da noite? Então tá bom. Amanhã às 20 horas nós estaremos dando aí um seminário sobre o batismo nas águas. O que é isso? Para que serve? Porque na realidade tem um texto na Bíblia, irmãos, que ele é confrontante. Ele é assustador. Em João capítulo 6, a partir do verso de número 53, a Bíblia diz que quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. Então não adianta ter uma vida de igreja. É estranho um pastor falar isso, né? Não adianta. Se você tiver uma vida de igreja, vai mudar pouca coisa para você. O que você precisa é ser igreja. E para isso você precisa descer as águas, você precisa conhecer e você precisa participar da ceia do Senhor. Pastor, eu gosto muito da igreja, eu gosto das pregações, eu gosto dos louvores, não adianta gostar de igreja, irmãos. Não leva a lugar nenhum gostar de igreja. O que a gente precisa é ser a igreja. E sendo igreja, nós temos garantia de vida eterna. Então amanhã, 20 horas, teremos ali um pré-batismo, um pré-estudo, para que você entenda o que é o batismo, tá? Hoje nós vamos falar acerca de um assunto interessante, até pouco pregado, porque são poucas as pessoas que conseguem identificar esse problema quando tem. Nós vamos falar aqui sobre orgulho. Nosso 7º passo hoje vai ser sobre o orgulho. Existem pelo menos 2 tipos de orgulho. Um nos afeta um pouco menos, mas ainda assim é prejudicial. E o outro, literalmente, ele nos afeta por completo. Ele pode nos destruir, ele pode literalmente fazer com que nós venhamos sucumbir em todas as áreas da nossa vida. O menos problemático, mas também não é certo, é aquele que a gente sente orgulho do próximo. Por exemplo, você olha para o teu filho e fala: que coisa linda esse meu menino, eu tenho orgulho dele. Que fantástico, Rafael, tenho orgulho do meu filho. Não é um orgulho tão prejudicial, mas também não é muito bom. Porque às vezes o valorizar em excesso
vai causar naquela pessoa que está ouvindo isso uma vida pautada ela não vai conseguir crescer emocionalmente, porque ela vai sempre achar que ela é uma pessoa, que ela sempre é muito boa. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente sente orgulho de uma pessoa, você deve elogiar, porque o elogio é até uma necessidade do ser humano, é bom. Mas o elogiar em excesso, irmãos, ele traz prejuízo a outra pessoa, porque ela vai achar que ela é uma coisa e na realidade ela é outra. É um tipo de orgulho menos prejudicial. Mas existe o orgulho que entrou dentro do coração de Satanás lá no céu. Esse orgulho é um orgulho que é destrutivo, é um orgulho que ele consegue fazer coisas que vão fazer com que o nosso fim seja um fim literalmente trágico e que o nosso meio seja um meio de abandono. Porque tem um texto que eu achei interessante, alguém disse que quanto mais orgulhoso você for, mais saudade você terá de pessoas. Achei legal isso. Quanto mais orgulhoso você for, mais saudade você terá de pessoas, porque o orgulho afasta as pessoas de nós. Elas não ficam junto com nós. O que é o orgulho, pastor José Amorim? Algumas definições. Primeira definição de orgulho é que é uma atitude de exaltação. É quando eu me acho, não é assim que a gente fala? Está se achando, né? Está cheio de querer. Então é quando a pessoa pensa, queridos irmãos, que ela, num linguajar bem rurículo, a última bolacha do pacotinho, a última Coca-Cola gelada, quando a pessoa vê características pessoais nela, ou vê dons nela, que ela acredita que ela se sobressai a outras pessoas. O orgulho é uma atitude de exaltação. É quando eu pego as características que eu tenho, talvez até são boas, mas faço dela uma arma para diminuir o semelhante, para diminuir as pessoas que estão do meu lado. Então essa pessoa, o seu orgulho com certeza vai fazer que muitos se afastem dela. Outra definição é aquele que possui uma imagem extremamente elevada de si mesmo. É o narcisismo. O que é o narcisismo? É quando eu me olho no espelho e falo, eu sou o mais bonito, eu sou o melhor, nossa, como eu me amo, eu sou lindo demais, porque o Narciso, ele se olhou numa poça d'água, segundo a lenda, e ele disse, eu estou apaixonado por você. Se apaixonou por ele mesmo. Então por isso que surgiu a palavra narcisismo, é quando o cara tem uma atitude extremamente elevada de si mesmo, ele se acha, tudo que ele acredita, tudo que ele pensa é o que é certo. Ele não está flexível a aprender outras coisas, a ter mudança, ele literalmente se fecha nele e acredita que ele é o melhor, que ele é o fantástico da história. Outra definição de orgulho é a independência espiritual. Quando a pessoa acredita que ele não necessita de Deus para nada. A minha conta lá na CEF está estourando, está coisa linda, está transbordando. Os meus celeiros estão tão grandes que eu vou construir mais uma meia dúzia. Não tenho necessidade de nada, porque tudo que eu quero eu posso possuir. Nem de Deus eu preciso, porque a minha capacidade financeira, a minha capacidade intelectual, a minha capacidade emocional é tão gigantesca que para que eu vou precisar de Deus? A pessoa acredita que ela pode fazer tudo por ela mesma. E às vezes não é nem pessoas abastadas financeiramente, pessoas que têm um certo grau de intelectualidade um pouco elevado, ele já coloca Deus para segundo plano. Não preciso de Deus, eu preciso do meu braço, eu preciso da minha força. Você não viu alguém falar assim, se eu não sair fazer, eu quero ver se vai cair do céu. Para os fiéis cai. Deus tem mandado providência de várias maneiras, manda através de cachorro, manda através de corvo, manda através de abelha, manda através de
de lobo, manda através de rato, ele manda do jeito que ele quiser, mas para os fiéis, para os que dependem dele. Para os que não dependem, tem que levantar cedo mesmo e batalhar, e dormir tarde, chegar de manhã cedo, quando se levantar, e sair da porta para fora, olhar na janela e ver 3 pombinhas no fio de luz, dizendo, vai nessa correria aí, porque quando você voltar, nós já vai estar dormindo na árvore. E é duro da gente imaginar isso, né? Eu nunca vi uma pombinha, por exemplo, irmão, morrer seca de fome. Aquela pombinha caiu morta aqui, de tanta fome que ela passou, ela foi desamparada e ela morreu aqui. Nunca vi. O que eu vejo, elas todo dia de manhã, por mais que você levante cedinho, 6 horas, elas já estão nos fios de luz, lá uma tirando piolinho do outro, sei lá o quê, olhando para a gente, parece que zombando. Ó, confia em você. Vai desse jeito. Esse passo aí você vai longe. Continua firme desse jeito. Não que eu estou fazendo apostasia à preguiça, que eu já preguei contra, mas ao confiar em Deus. Porque a Bíblia diz, se Deus alimenta os pássaros, que não trabalham, que não colhem, se Deus veste os lírios do campo, que não tecem, que não fiam, quanto mais vós, homens de pouca fé, a Bíblia diz. Então o orgulhoso não, o orgulhoso ele chama para o peito, eu acredito em mim mesmo, o resto é resto e ponto final. E aí a gente tem que dormir com essas pombinhas, todo dia tirando sarro da gente. Nunca vi uma pombinha com carteirinha do SUS, nunca vi uma pombinha aposentada, nunca vi nada. As pombinhas estão sempre ali, sendo cuidadas por Deus, porque elas sabem que existe um Deus. Elas jamais aceitarão não ser cuidada pelo Criador, né? Outro ponto aqui de definição de orgulho é o sentimento egoísta. É a admiração pelo próprio mérito. Joga na minha mão que aqui acontece. Deixa comigo aqui que eu vou fazer. E se alguém não chegar para ele e dizer que foi bênção, ele vai ficar triste. É a síndrome de Herodes. Sabe qual que é a síndrome de Herodes? Herodes fez coisas extraordinárias. Jesus chamou do fermento de Herodes, né? Herodes construiu aquedutos, construiu palácios, construiu coisas extraordinárias, mas ai se ninguém chegasse e falar, cara, você é o cara. Se ninguém falasse, ele matava todo mundo que estava do lado. Alguém tinha que falar. O orgulhoso, ele sente prazer pelos seus próprios méritos. Sou bom demais. Acho que não tem ninguém que prega igual eu, sabe que tem? Sou o melhor naquilo que eu faço. Ele consegue, queridos, no ambiente de trabalho, na sociedade onde ele vive, no meio onde ele vive, ele por si próprio dizer, eu sou o destaque desse povo aí. Às vezes não sou visto como deveria ser visto, mas se eu chegar onde eu tenho que chegar, o pessoal vai ver quem sou eu. Então o egoísta, ele sente, o orgulhoso, ele é egoísta e ele fica admirado pelo aquilo que ele faz. Como eu sou bom, como eu consigo fazer coisas diferentes. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Agostinho de Hipona disse isso. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os demais vícios, irmãos. O orgulho é sutil e por isso o orgulhoso dificilmente reconhece o seu orgulho. Aliás, ele até pensa que é humilde. Eu disse uma vez aqui sobre a inveja, mas vou dizer sobre o orgulho também. O orgulho é igual bafo. Quem tem nunca sabe que tem. Sabe? Pensa que não, eu sou desse jeito, tal, essa aí. E ele vai massacrando, vai pisando, e ele acredita que ele é uma pessoa humilde. Porque eu sei tanto, eu conheço tanto, eu faço tão bem aquilo na minha área, que as pessoas olham para mim e sabem que eu sou o cara que preciso para estar ali, eu sou humilde. O orgulhoso, ele acredita, queridos, é difícil da pessoa saber que é orgulhosa, de reconhecer, porque ele pensa que ele é humilde. Como eu disse dos demais pecados, vou dizer desse também, a gente nunca procurou o presidente ou o pastor dizer assim, pastor, ore por mim nessa ceia. Por quê, meu filho? Estou com um pecado terrível. Qual que é o pecado do orgulho, da altivez? Eu me sinto maior do que as pessoas, pastor. Eu acho que eu sou melhor do que o fulano. Tem hora que eu olho para tal departamento, lá na minha empresa, lá aqui na igreja onde eu estou, eu vejo que está tudo errado. Era eu que tinha que estar naquele lugar lá. Então eu preciso que esse sentimento saia de mim. Ore por mim, pastor, para mim tomar ceia. A gente não faz isso. É o que eu digo sempre. A gente
Tem os pecados, chamados pecados matrizes, que são o pecado da sacolinha. É um pecadinho de estimação, que a gente não se preocupa com eles. Já notou? E aí a gente exige da nossa liderança, dos pregadores, que tragam mensagens que venham lá do 8º céu, né? Que venham lá, mas como? Se a gente ainda está encontrando dificuldade para poder obedecer as coisas mais simples que a Bíblia nos revela. Imagina, queridos irmãos, se Deus nos revelar as ocultas. O que faremos da nossa vida? Então o orgulho ele é sutil, porque o orgulhoso dificilmente vai reconhecer o seu orgulho. E nós sabemos que tudo isso começou no céu, queridos, com um anjo que queria ser igual a Deus, que queria estar no lugar de Deus. Ele olhou para Deus e falou: não, eu vou me sentar no lugar dele, eu sou igual a ele, eu tenho características. Se alguém quer ver uma coisa bonita, sou eu que esse povo tem que ver, porque a Bíblia diz que Lúcifer, queridos irmãos, ele andava sobre pedras afogueadas. Lúcifer era uma luz que raiava dentro do céu. Ele tinha tantas características, ele tinha características pessoais, ele tinha poder. Lúcifer tinha bens ali dentro do céu, porque ele era o regente daquela orquestra, e ele falou: já que eu tenho tudo isso, nada melhor do que eu ser Deus. Eu vou, literalmente, tomar o lugar de Deus. E foi o fracasso dele, porque ele ficou orgulhoso, achou que ele deveria ser o que não era. E a Bíblia diz que Deus lança ele para a terra, e junto com ele não era fraco, ele trouxe a 1/3 dos anjos do céu. Ele fez um estrago dentro do céu. O orgulho não é uma coisinha banal, não é uma coisinha comum. O orgulho faz um estrago aonde ele chega. A pessoa orgulhosa, e se a gente der ouvidos, irmãos, a gente vai no embalo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o orgulho ele conseguiu dividir o céu. Por isso que é um dos piores pecados que existe, né? Em Gálatas 6, capítulo 6, do versículo 3 até o 5, diz assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, e cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. O orgulhoso às vezes pensa ser algo e infelizmente ele não é. O que o orgulho realiza no homem? Vamos lá, primeiro no seu ser. Ele diz literalmente: eu sou mais competente que outros, eu sou melhor do que o outro, eu sei tudo, sou mais santo, sou mais justo e sou bem mais espiritual. O orgulhoso, ele não aceita alguma coisa que venha contradizer a ideia dele de administração. Não aceita. E ele sempre se considera melhor do que o seu semelhante. O problema do orgulho é que muitas vezes a gente pode não ver ele na pessoa, mas ele se declara na própria pessoa. Então ele realiza no ser da pessoa, infelizmente, coloca capacidades que essa pessoa não tem. Cada um de nós tem áreas específicas da nossa vida que somos abençoados, que Deus tem nos utilizado, mas tem outras áreas que a gente é ignorante, que a gente é leigo. Mas eu conheço, e você conhece, pessoa que ela parece um mini Deus, ela sabe tudo, em qualquer área que você for perguntar para ela. Ela sabe todas as coisas, ela não consegue dizer: olha, meu irmão, realmente nesse aspecto eu vou ficar devendo, eu não sei como agir. Não, ela vai procurar alguma maneira, alguma forma, alguma atitude, ela vai fazer, mas para não ficar rebaixada, ela vai querer literalmente saber de tudo, e se você dizer para ela que ela está errada, ela vai ficar irada. Porque o orgulhoso, queridos, ele fica irado quando os seus pensamentos superiores são desafiados. Ele fica nervoso, ele não entra numa questão. Ele começa a ficar brabo, ele não entra para resolver da maneira correta. Ele não aceita, porque ele se considera sempre melhor do que o outro.
Então ele corrompe o ser da pessoa. Essa pessoa dificilmente conseguirá aprender um pouco mais, porque ela está presa nesse sentimento de que ela é melhor do que as outras pessoas. Ela é a mais bonita, ela é a mais conhecedora, ela é a mais inteligente, ela é o melhor administrador. Ela não consegue entender que ela tem várias falhas na vida dela. Atos 12, 21, 22 e 23, a Bíblia diz: E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez uma prática, ou uma prédica, estava pregando, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho morreu. Quando o povo gritava: isso aí é voz de Deus, não é voz de homem, em vez dele falar: não, isso aqui é voz de homem, mas com a graça de Deus. Ele, não, eu sou Deus mesmo. É isso aí, a síndrome de Herodes, eu sou Deus mesmo, eu sou bom. E a Bíblia diz que naquele momento Deus se irou, e um verme, o anjo do Senhor lançou um verme sobre aquele homem, e a Bíblia diz que ele foi comido de bicho e morreu. O orgulhoso tem que tomar muito cuidado, porque se um verme desse, Deus mandar um verme desse aqui, complica. O problema aqui foi que ele se colocou na posição de Deus, irmão, querendo fazer o serviço de Deus, achando que ele se assemelhava a Deus. Então é um perigo quando a gente pensa que a gente é muito bom em todas as coisas. Quando a pessoa, no seu ser natural, ela não consegue entender que ela tem necessidades, que ela precisa aprender sempre, ela corre esse risco. Ela corre esse risco de ser uma pessoa indesejada no ambiente onde ela estiver, na onde ela passar, porque a altivez, o orgulho são coisas que afastam as pessoas de nós. A conversa do orgulhoso é ruim de ouvir. As atitudes do orgulhoso é ruim de estar junto, porque o orgulhoso sempre centraliza tudo nele. Ele é muito egocêntrico, egoísta, Então o ser dessa pessoa fica prejudicado, porque ele literalmente, queridos, ele vai conseguir afastar muita gente dele. No seu ter, o orgulhoso na questão de ter, não só nos bens materiais, mas no possuir, como capacidades intelectuais, físicas e profissionais. Tem gente que não dá para a gente ficar do lado. Não dá, por causa do eu. Eu sou, eu tenho, eu faço, eu posso. É tudo eu. E daí a gente dá um pulo lá atrás, quando Deus promete para a nação de Israel, fala: eu vou dar uma terra para vocês que mana leite e mel, mas uma terra que produz abundantemente. Essa terra será a terra onde vocês vão morar nela. Só que quando vocês chegar lá, o que Deus disse para Israel? Mata tudo que tiver eu. Os heteus, ferezeus, pereneus, jabuseus, os cananeus, tudo que tem eu, vocês destroem literalmente, porque esse vai ser o problema de vocês. Se vocês se aliarem com esse tipo de pessoa, vocês vão se corromper, e a terra que é leite e mel vai virar uma terra de angústias. Então Deus mandou destruir tudo aquilo que está envolvido no eu. E pode notar que toda pessoa que ela se acha, eu tenho, eu faço, eu posso, irmãos, é uma pessoa muito difícil de se relacionar. Muito difícil de você ter um convívio diário com ela. Porque tudo ela joga para ela. Tudo ela diz: não, eu tenho, eu posso, eu sou dono de não sei o quê, eu sou dona de não sei o que lá, eu tenho 39 pares de sapato, eu tenho 14 relógios, eu tenho tudo que eu quiser. Então eu faço o que eu quiser também, porque se eu tenho tudo que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. E é onde a pessoa se engana, porque não é o ter que faz a diferença dos seres humanos um com o outro, é o ser. O que eu tenho não significa nada, mas o que eu sou significa tudo. É o que faz a diferença. Então tem pessoas que possuem, queridos, bens materiais, que elas são literalmente insuportáveis. Tem outras que possuem qualidades, irmãos, profissionais, intelectuais, que são insuportáveis, porque elas são pessoas que não dá para você se relacionar, elas são muito altivas, são muito grandes, e já tem outras que têm capacidades extremas, e que a gente chega perto dela, ela consegue fazer como se a gente fosse muito maior do que ela. Pessoas que são humildes, pessoas que conseguem transmitir a sua humildade,
quando vem se relacionar com pessoas, que quando você sai de perto dela, você pensa que você é muito mais capacitado do que aquela pessoa que você sabe que a capacidade dela é elevadíssima. O que é humildade, pastor Amorim? Humildade é você se colocar sempre um degrau abaixo das pessoas. Independente da qualidade que ela tem, se ela é pobre, se ela é rica, se ela é maior autoridade ou menor autoridade, independente de quem seja ela. A gente sempre se coloca um degrau abaixo daquela pessoa, respeitando, trabalhando, para que aquela pessoa seja feliz. Mas o orgulhoso, ela tenta ser mais alta até do escalão mais alto que nós tivermos. Ela tenta colocar aquele escalão mais para baixo. O orgulhoso, ele não consegue ficar para baixo de ninguém, ele não consegue ouvir alguma palavra negativa, ele sempre tem que estar ouvindo alguma coisa que mexa com o ego dele. Lucas 12, 17 até o 21. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Se você tiver tudo e não tiver Deus, você não tem nada. Ponto final. E se você não tiver nada e tiver Deus, você tem tudo. Então não dá para confiar, queridos irmãos, nas nossas riquezas, não dá para confiar no nosso conhecimento, não dá para confiar na nossa sabedoria, não dá para confiar em nada que é humano, porque a gente pode falhar, a gente pode errar, e nesse erro, queridos irmãos, a gente pode sucumbir. Não dá para confiar na nossa beleza, porque a gente não é belo o tempo todo. Tem gente que é tão orgulhosa porque é mais bonitinha, mas passa o tempo, queridos irmãos, a beleza, a Bíblia diz que ela vai como a erva do campo, ela vai embora, desaparece, some. E o que fica são as marcas do passado, né? E quando o orgulho é muito grande, a pessoa fica frustrada no final da sua vida, quebrando aquele mandamento, que a Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que os princípios dela. Não dá confiar nas riquezas, porque as riquezas podem desaparecer numa noite. Chegando um dos seus servos, disse a Jó: os teus camelos e os teus bois foram todos destruídos, não tem mais nada. Milionário numa noite, miserável numa manhã. Não dá para confiar, não dá para ter orgulho, não dá para se exaltar, não dá para querer ser melhor pelo que temos. Porque temos hoje, amanhã podemos não ter nada. Agora, uma coisa que o homem nunca perde, a Bíblia diz no livro de Provérbios, que o homem que tem muitos amigos, esse pode se congratular, porque não passará necessidades. E é verdade, quem tem muitos amigos, irmão, não passa dificuldades. Sempre tem alguém nos auxiliando, sempre tem alguém nos ajudando, dentro daquilo que a gente tem necessidade. Então, o orgulho prejudica no nosso ser, o orgulho prejudica muito, queridos irmãos, quando a gente, no nosso ter, que a gente acha que temos mais do que os outros e queremos humilhar as pessoas. E o orgulho prejudica bastante também no nosso saber. Olha o que aqui o que eu coloquei. Eu sei mais, conheço mais em todas as áreas. A pessoa se julga saber tudo, a pessoa se julga ter uma inteligência privilegiada, e isso é um prato cheio por orgulho. É tão bom, irmãos, quando a gente sabe o necessário, mas que a gente pensa que não sabe. Sabia disso? Nós estamos fazendo um seminário com os pastores, 2 dias em cada mês, que eu disse no último seminário que nós fizemos com o pastor Agnaldo, eu disse assim, quando terminou aquele seminário, eu disse assim: o que eu farei na próxima terça-feira? O que eu vou pregar? Eu vi algo tão excelente, tão maravilhoso, tão grandioso, que foi como se eu fosse um bebê no Evangelho, como se eu não soubesse nada, porque o saber de Deus, ele é infinito, nunca ninguém vai saber mais do que o outro.
O problema é quando a gente não tem humildade suficiente para entender isso. A gente lê 2 livros e já acredita que nós sabemos tudo e pronto, já sou mais inteligente e acabou. E aí a pessoa vai ficando para trás, o tempo vai passando, ela fica presa naquele mundo, naquele ciclo que ela aprendeu. Tem gente, queridos irmãos, que eu acho interessante, eu sempre gosto de falar isso. Tem gente que, se você mudar um detalhe dentro da igreja, ele já fala, aquela igreja não presta mais, aquela igreja ficou mundana. Não, aquela igreja, o que aconteceu com aquela igreja? Olha o que fizeram lá, colocaram não sei o que naquela igreja, colocaram uma florzinha, não sei o que lá. Mas daí você vai na casa dele, interessante é que lá tem uma televisão de 50 polegadas. Tem um sofá que você senta nele, você quase se afunda para baixo de tão macio que é. Você vai na área de serviço, a esposa dele tem uma máquina de lavar daquela que faz tudo. Só joga mais. Então a casa dele pode mudar tudo, mas a casa de Deus ele não quer que muda. Ele quer que fica do mesmo jeito. Porque ele acredita que a sabedoria dele faz com que ele seja mais santo do que os outros. Estão destruindo a casa do Senhor. Mas a casa dele não tem aquele banco que tinha 30 anos atrás. Não tem aquele bancão de madeira, tem? A casa dele não tem aquele tanque. Quem lembra do tanque? As irmãs nem lembram mais, é só eu que sou mais velho. Você ia na beirada daquele tanque, pegava o vestido, a calça, e... tinha tanque de rico, era feito com metalzinho, a esfregadeira. Olha o tanque daquele ali, que chique. Não existe mais, mas na igreja, muda qualquer coisinha para ver. Muda qualquer coisa. Porque ele, querido, se prende naquela sabedoria e o orgulho não abre caminho para que ele possa aprender um pouco mais. Para que ele abra espaço para ter um verdadeiro conhecimento. Então o orgulho no saber faz com que a pessoa acredite que a verdade dele é uma verdade plena. E é por isso que temos dezenas de problemas dentro da igreja às vezes. Porque eu quero pregar um dia, com uma oportunidade que Deus me der, eu quero falar sobre as verdades relativas que existem no nosso meio. Pega aí um crente de 40 anos aí. Aí pega um menino que chegou agora ali, que tem 1 ano, 2 anos na igreja. Pega outro que tem aí uns 10 anos. São verdades diferentes uma das outras. São verdades que não são iguais, são verdades que são distintas. Mas você pergunta para ele, está vivendo uma mentira? Eu não, estou vivendo a verdade de Deus, é isso que tem que ser. Você pega uma pessoa antiga, ela vai dizer que tem que ser assim, 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 assado, porque nunca está aberta para o novo, o orgulho não deixa. Eu aprendi desse jeito, vou morrer desse jeito, e quem não quiser que eu esteja desse jeito, aqui, vai sofrer a vida inteira. Porque eu contei uma vez, e vou repetir para vocês, eu já tive tantas verdades, irmãos, que tem hora que eu tenho até medo de estar vivendo uma mentira. Sabia? Verdade, Paula. A primeira verdade que eu tive foi quando eu era mais novo. Eu achava que esse negócio de Deus era coisa de homem. Que Deus, o quê? Piazão, queria só fazer bagunça. Que Deus, e meu pai virou ministro da igreja católica, já tive uma segunda verdade. A verdade é o catolicismo. Essas igrejas evangélicas aí, tudo do diabo. Na minha cabeça era aquilo ali. Tinha um pessoal que fazia uma cruzada na frente da minha casa, eu colocava 2 caixonas de som, porque meu pai era ministro da igreja católica na época, e eu ignorante, colocava 2 caixonas de som, e na época ia ouvir o Raça Negra. Não queria ouvir os irmãos pregar. Uma verdade. Para mim aquilo ali era verdade. Depois já conheci outra verdade, numa religião extremista, radical até o último. Me lembro que eu passava pelos irmãos da Assembleia de Deus, falava, se assembleano for salvo, todo mundo é. Falava em nome de Jesus, uma verdade que eu trazia comigo. E hoje eu vivo outra verdade. Quanto mais eu conheço, mais livre, queridos irmãos, eu fico de qualquer tipo de opressão. Então, se você ficar preso no teu orgulho, achando que essa tua verdade é a única coisa que você vai fazer é sofrer. Mais nada. A única coisa, porque a gente tem que estar aberto sempre para aprender, a gente nunca sabe tudo, a gente nunca conhece tudo, a gente precisa andar muito para poder aprender ainda as coisas de Deus. Eu acredito que nós vamos viver uma vida e não conheceremos ainda 10% do que poderíamos conhecer. Porque existe só uma verdade plena, que é a verdade de Jesus Cristo. E a prova disso são as dezenas de denominações evangélicas que existem. Se existisse só uma verdade, teria só uma igreja. Claro que na visão de Cristo existe apenas uma igreja, mas na visão do homem,
nós temos aí não sei quantas mil denominações. Porque o líder daquela igreja acredita que a verdade dele é uma verdade plena. A minha verdade, essa igreja é boa, aquela não presta, aquela outra não funciona, ali está errado, aquele negócio está errado. E muita gente nesse embalo vão atrás. Agora eu estou numa igreja boa, agora estou indo não sei o quê, dali 6 meses, estou indo para outra que é melhor do que aquela lá ainda. Então são verdades relativas que a pessoa, por causa do seu orgulho, ela não se abre para conhecer um pouco mais. Ela quer ficar presa e quando conhece, pensa que conhece muito. Ah, rapaz, você está falando isso para mim por quê, pastor? Eu conheço tudo isso aí. E eu já cansei, irmãos, de sentar com pessoas que ela fala assim, ih, pastor, deixa de ser bobo. Conheço tudo isso aí. Ah, conhece tudo. Semideus, porque eu não conheço 10%. Cada dia que eu vejo alguém falar, eu fico mais preocupado da minha incapacidade. Aí você conhece uma pessoa que chega para você, eu conheço tudo isso aí para mim, então me preocupa. O que é isso? Orgulho. Quando a pessoa descobrir que ela não conhece nada, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver, porque ela vai ter desejo para buscar aquilo que ela ainda não conhece. Eu coloquei aqui em Mateus 23, do versículo 10, diz assim, ó, ninguém vos chameis de nem vos chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será sempre o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu vi uma passagem interessante de um pregador, muito orgulhoso, porque Deus tinha um certo conhecimento, e ele subiu no púlpito com aquela garantia que o fogo ia cair. O fogo vai cair. Deixa para mim. Aliás, tem até uns que quando ligam para a gente falam, é garantia de Pentecoste, pastor, fica tranquilo. Fica em paz que se eu estiver aí, o fogo desce. E eu vi uma passagem que eu achei legal. O pregador foi subir no púlpito e ele subiu daquele jeitão, bem legal, né, dos orgulhosos. A paz do Senhor, queridos irmãos. Meu dia hoje não foi muito bom, mas... meu Deus... E do jeito que ele começou, ele terminou. E ninguém viu um amém, nem um glória, nem nada. E aí no descer, Deus usa uma irmãzinha que se levanta e vai até ele e disse assim. Quando ele desce frustrado, desanimado, cabeça baixa, ela disse, se o senhor tivesse subido do jeito que o senhor desceu, a glória de Deus tinha caído aí. Subiu orgulhoso e desceu humilhado. Se ele tivesse subido humilhado na dependência de Deus, teria descido feliz da vida pela glória manifestada. Então não adianta, irmão. Por mais que a gente saiba alguma coisa, a gente sempre vai precisar aprender mais. Cuidado quando você achar que conhece tudo. Cuidado quando você achar que você sabe tudo. É um risco muito grande que você corre na sua vida. Provérbios 16 e 18 diz assim... Ao orgulho segue-se a ruína, e a arrogância vem antes da queda. Então vamos lá bem rapidinho, alguns fatores que acontecem com o orgulhoso. Primeiro, o orgulhoso não reconhece os seus erros e não aceita a repreensão. Então se você é uma pessoa que alguém te repreende e você não aceita, você está no caminho errado. Porque nem toda repreensão é para matar, tem repreensão que é para dar vida. A Bíblia diz que Deus só açoita e corrige os que Ele... Então, se você fica o tempo todo sem repreensão, você é bastardo, a Bíblia diz, não é filho. Então, quando Deus repreende, Ele repreende para que cresçamos. Ele faz tudo para não ser chamado a atenção. E aparentemente é porque Ele não quer desagradar ou decepcionar, mas na realidade Ele não quer passar pela humilhação de ser corrigido, não aceita. Não aceita correção de maneira nenhuma. O orgulhoso nunca pede ajuda. E quando ele pede é porque é tarde demais, quando não tem mais volta, ele já caiu em pecado, já está com a família toda destruída e aí já não tem mais o que fazer. Nunca pede auxílio para ninguém, ele quer fazer tudo sozinho. Ele quer que seja tudo do jeito dele, ele quer o tempo todo assumir tudo à frente. E aí quando a coisa desanda, às vezes já é tarde demais. O orgulhoso dificilmente pedirá perdão, você não vai ver um orgulhoso pedir perdão.
Ele até se arrepende, mas não é capaz de expor o seu arrependimento, porque é muito humilhante para ele. Prefere fingir que nada aconteceu. Isso aqui é forte, irmão. Outro ponto. O orgulhoso não se submete facilmente. Ele pode até se submeter, mas só para quem tem autoridade maior do que ele. Muitas esposas e maridos não aceitam se submeter uns aos outros, e muitos filhos não aceitam se submeter a seus pais. Muitos jovens não se submetem aos mais velhos, e muitos novos não se submetem aos mais experientes, por causa do orgulho. Porque eles acreditam que sabem tudo. E nessa questão de ele não se submeter facilmente, ele traz um prejuízo enorme para a sua vida espiritual. O orgulhoso gosta da sua independência, aliás, ele odeia depender dos outros. Gosta de fazer tudo sozinho para depois não precisar dizer que precisou de alguém. São independentes até mesmo de Deus, não oram, não buscam, pensam que são autossuficientes. Aonde ele chegar, a coisa vai acontecer. O orgulhoso quer tudo do seu jeito porque pensa que sabe o que é melhor. Entende o que é melhor, conhece o que é melhor, não quer saber da vontade de Deus e insiste, às vezes usando a fé, que o seu jeito é o melhor. E quando não recebe o que pediu de Deus, se revolta contra ele como se Deus estivesse errando. Conhece alguém assim? Tem gente desse jeito. O que Deus está fazendo comigo? Onde está Deus? Por que Deus está fazendo isso? Eu gosto de dizer uma frase, irmão, essa não é ninguém que escreveu em livro, essa é minha, tá? Eu gosto de dizer que a pessoa fala assim, onde estava Deus? O que ele estava fazendo? No mesmo lugar, sentado no mesmo trono, dirigindo a terra do mesmo jeito, manifestando a glória dele da mesma maneira. Com biquinho ou sem biquinho, ele está do mesmo jeito. Ninguém conquista Deus dizendo, eu estou bravo com o Senhor. Estou muito triste com o Senhor. Ninguém conquista Deus, irmão. Agora, quer conquistar Deus? Chora pelos teus pecados. Quer conquistar Deus? Se humilha diante dele. Diga, Deus, olha, a miséria que opera em mim é tão maligna que eu sinto vergonha de chegar perto do Senhor. Aí você faz ele ficar em pé. Mas de bico, não vou mais para a igreja porque o Senhor não me abençoou. Vai para o inferno, então. E aí, essa troca convém? Essa troca não é conveniente. Não vou mais para a igreja porque eu não ganhei aquilo que eu queria ganhar. Então vai para onde? Se não vir mais para a igreja, não ficar mais perto de Deus. Vai para o inferno? Não, Deus a gente consegue conquistar Ele com muita humildade. Quando a gente reconhece o que somos de verdade. Quando você consegue reconhecer a dependência que você tem dEle, a necessidade que você tem dEle, pronto, aí se prepara, porque Ele vai ficar em pé e Ele vai te abençoar grandemente. O orgulhoso gosta de opinar em tudo, não leva desaforo para casa, não hesita em bater de frente para afirmar que tudo o que ele pensa é o que é certo. Queridos, vamos terminar, tem ceia. Como vencer o orgulho? Primeiro ponto. O primeiro passo para vencer o orgulho é a humildade. O primeiro passo é ser humilde, suficiente a ponto de reconhecer que tem algo errado com você. Pois talvez até antes de nós falarmos essa palavra, talvez você não estava conseguindo enxergar os seus erros e falhas. E às vezes estamos tão cegos que só conseguimos enxergar os erros de outras pessoas. Você já parou para fazer uma avaliação, queridos, e ver os seus defeitos, as suas falhas? Já parou para fazer como que eu me comporto, como que eu faço, qual é o meu procedimento, que eu devo agir, como eu devo agir com aquela pessoa? Você que é patrão, você que é dono de alguma coisa, como você se relaciona com aqueles que estão abaixo de você? Você já parou para fazer essa avaliação, para ver os defeitos que existem em você? Porque quando a gente passa para fazer essa avaliação, é o primeiro passo para a gente ser um vencedor, irmãos. É claro que você tem que distinguir, se você é um líder, você está na frente de um trabalho, é um dono de uma empresa, você não pode também fazer da humildade uma negligência, você tem que ter autoridade, senão a coisa desanda, senão todo mundo vai mandar e aí pronto, o negócio fica desorganizado, mas a humildade
É quando você não pisa em ninguém, quando você não humilha ninguém, quando você reconhece que você também tem necessidades. Primeiro passo, quando a gente entende, queridos, que a gente é o mais pecador de todos, a gente já começa a ter uma vitória grande. Porque Paulo não falou aquilo de bobeira quando ele disse assim, dos discípulos eu sou o pior. Eu sou como um aborto. Ele não estava querendo ser humildezinho. Ele era o pior mesmo, ele era matador de crente. Ele andava decepando cabeça de crente onde ele achava. Mas ele falou, mas a graça de Deus me alcançou e me fez estar entre eles. É assim com a gente. A gente não é melhor do que ninguém lá fora. A gente não é melhor do que ninguém aqui dentro. A única coisa que nos diferencia é a graça de Deus. E se essa graça sair da nossa vida, nós voltamos a ser pior do que a gente era. Porque a Bíblia diz que quando o diabo vem e acha a casa limpa, ele faz o quê? Traz mais 7 para habitar dentro daquela casa. Então, o último estado se torna pior do que o primeiro. Então, saiba sempre que você é dependente exclusivamente de Deus. Você, melhor dizendo, você depende de Deus e depende muito de quem está do seu lado. Eu gosto de falar uma frase, vou repetir. A tua bênção está aí, ó, do lado de você aí nessa cadeira. Deus usa pessoas para abençoar pessoas, irmão. Então faça de tudo para que as pessoas te amem sempre. Porque a gente nunca sabe qual delas vai se levantar para nos abençoar. E às vezes você humilha uma pessoa e você cai num momento de desgraça e é aquela pessoa que vem abençoar a tua vida. E o orgulho, hein? E a gente tem que aceitar. Então, a humildade é o primeiro passo. Pastor, defina para mim humildade. Coloque todas as pessoas sempre um grau a mais do que você. Sempre um ponto acima de você. Trate todo mundo da mesma maneira. Não faça acepção de pessoa. Não trate o rico de um jeito e o pobre de outro. Não trate o bonito de um jeito e o feio de outro. Não, trate todo mundo igual. Porque a gente nunca sabe de quem a gente vai precisar. Porque tem pessoas que gostam de tratar muito bem aquelas pessoas de posses, né? Que eles acreditam que ali vai sair uma raspinha para eles. Mas, na realidade, a maioria das vezes, os benefícios nossos vêm de onde a gente menos espera. Seja humilde, trate todo mundo com igualdade, trate todo mundo com amor, com carinho, trate todo mundo com muita sinceridade, que você vai ver que a tua vida vai ser abençoada. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Olha que texto maravilhoso. Que a gente considere os outros sempre superiores a nós. Já será um grande passo para a nossa vida. Segundo passo, queridos irmãos, o primeiro é ser humilde. O segundo passo é seguir a humilhação. Entendendo, sabendo agora dos seus erros, começar uma vida de disciplina contra os seus valores, entendendo e aceitando que existem pessoas muito melhores e mais capazes do que você. Se humilhe. Se humilhe para o teu patrão. Se humilhe para o teu marido. Se humilhe para a tua esposa. Se humilhe para o teu líder. Se humilhe para o teu pastor. Se humilhe, porque a humilhação, queridos, é um dos fatores que produzem os maiores benefícios na vida das pessoas. O texto que eu escolhi aqui é que a Bíblia diz em Mateus 23, 2, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando precisar, se humilhe. Quando precisar, diga, eu quero pedir perdão. Quando precisar, diga, eu errei. Quando precisar, diga, olha, tem misericórdia de mim. Diga isso, use essas palavras, comece a fazer disso um costume na sua vida e você vai ver que a tua vida vai se direcionar de uma maneira maravilhosa. Quando a gente dá uma brigadinha, né? Os casais dão uma brigadinha, ninguém quer se humilhar, né? Mas você que é culpada. O culpado é você. Não, mas foi você que fez isso. Não, foi você que fez aquele outro. Não, mas você que é culpado. A gente sempre tem esse negócio, por que a gente não muda um pouco? A gente fala, não, na realidade foi eu que errei ali, eu quero que você me perdoe. Aí, às vezes, a pessoa faz isso, a outra fala assim, mas se você fazer de novo, você vai ver. Aí a pessoa fica, vai então. Não. Siga nesse passo da humilhação.
Siga nesse passo, que esse passo vai produzir grandes coisas. Se coloque em pé, porque o terceiro passo, queridos irmãos, é algo extraordinário. O terceiro passo que faz com que a gente vença o orgulho, irmãos, é a oração. Se você acha que você é orgulhoso em alguma área, ou se você não acha, porque o orgulhoso dificilmente acha que ele é orgulhoso, mas peça para Deus te dar sabedoria, te dar entendimento, para que você não seja dessa forma. Pastor, como é que eu podia saber? Me dá alguns sinais que indicam que eu sou uma pessoa orgulhosa. Quantos amigos você tem? Quantas pessoas se relacionam com você? Quantas pessoas gostam de conversar com você? Quantas pessoas te procuram frequentemente porque falam, eu tenho prazer de estar do teu lado? É um sinalzinho. Pastor do céu, estou feio então. Então vamos orar. Vamos orar. Porque a pessoa humilde, irmãos, ela é rodeada de pessoas. Ela é rodeada. Está sempre muita gente querendo estar do lado dela. O orgulhoso, a Bíblia diz que ele sente muita saudade. Porque nunca tem ninguém do lado dele. Pela sua arrogância, pela sua altivez, pela sua maneira de proceder. A pessoa humilde conquista corações. A pessoa orgulhosa destrói os corações. A pessoa humilde, queridos irmãos, ela gera prazer na vida das outras pessoas. A orgulhosa gera angústia, gera tristeza. O orgulho só traz problema. O que ele produziu na vida de Satanás, ele produz na vida daquele que não quer mudar de vida. Coloque a mão no seu coração.